O nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Vamos dar início a esse santo culto com a graça do Senhor Jesus. Amém. Bom dia a toda a irmandade que aqui está. Bom dia a todos que estão aí na live. Que Deus possa nos abençoar nesta manhã, enchermos da presença dEle e que nós possamos sair daqui diferentes do que entramos. Vamos adorar ao Senhor, abram seus corações, abram as suas mentes, não estejam dispersos, estejam atentos para o que o Deus tem para falar para as nossas vidas nesta manhã. E amanhã nós temos o nosso domingo de unção e na próxima semana é Santa Ceia. Então que vamos já preparar o nosso coração, alegrarmos no Senhor, porque Deus quer falar conosco nesta manhã. Vamos adorar ao Senhor com o hino 378. Louvem, irmãos, louvem a Deus, como é um culto, mesmo sendo de casa, mas é um culto normal, igual a todos. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Aleluia, aleluia. Amigos celestiais.
Glória a Deus, santo é o Senhor. Eu já sinto a presença do Senhor. Glória a Deus. Eu creio que o Senhor já está aqui e já está aí com toda a irmandade que assiste essa live. Vamos adorar ao Senhor agora com o hino 64. Vamos fazendo seus pedidos de oração aí na live. No final do culto, nós vamos orar por toda essa irmandade. E agora também nós vamos louvar esse hino para orar ao Senhor e agradecer por este dia. Hino 64. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Santo é o Senhor.
Aleluia, glória a Deus, santo é o Senhor. Deus bendito, Deus amado. Aleluia. Vamos orar agora, agradecer ao Senhor. Estão chegando pedidos aqui de oração. Aí na live eu creio que já fizeram seus pedidos. E vamos apresentar também esses pedidos. Chegaram pedidos por enfermidade, tribulações, causas e famílias. Vamos apresentar toda essa irmandade, apresentar também a irmã Virgínia em oração, apresentar a irmã Meire em oração ali dos Estados Unidos, apresentar a irmã Camilinha, que é uma bebezinha também, apresentar também a irmã Juliana, que também tem uma enfermidade de câncer, apresentar o irmão Humberto, que é o filho da nossa irmã aqui, que está precisando das nossas orações, está recuperando do Covid, mas eu creio que Deus é poderoso para fazer a obra completa na vida dele e na vida de toda essa irmandade que está orando, que está clamando, que está confiando no Senhor. Oremos então, todos ajoelhados, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, santo é o Senhor, Deus bendito, Deus amado. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, diante de Ti. Já, Senhor, meu Pai, certos, Pai, nós já estamos certos de que o Senhor já está conosco, nós já sentimos a Tua presença nesses louvores, Senhor, e nós Te agradecemos por este dia que o Senhor preparou para as nossas vidas, Pai. Este dia que é bom, agradável e perfeito, Senhor. Nós Te agradecemos pela Tua grandeza nas nossas vidas, pelo Teu amor que é imensurável e pela Tua misericórdia que é infinita, Senhor. Oh, Deus bendito, Deus amado, nós temos a certeza de que se nós estamos aqui é pela Tua misericórdia, é porque o Senhor nos sustentou, é o Senhor que nos despertou nesta manhã, é o Senhor que nos trouxe até aqui, Pai. Porque, Deus querido, Pai amado, Senhor, a nossa vontade nunca prevalece, Senhor, somente a Tua vontade nas nossas vidas, Pai, e nós estamos aqui para Te obedecer, para Te adorar, Senhor, para confiar em Ti, Senhor, e saber que o Senhor é Deus Todo-Poderoso para agir nas nossas vidas, Pai. Nós cremos, Senhor, em nome de Jesus, porque nós vemos a perfeição no Senhor, Senhor meu Deus. Nós somos imperfeitos na busca da perfeição, que é o Senhor Jesus. Oh, Deus bendito, Deus amado, nesta manhã, Senhor, queremos Te agradecer por todas essas irmãs que vieram aqui, por toda essa irmandade que está aí na live, Senhor meu Pai, todos, Pai, sem exceção, Senhor meu Pai, sabemos que tem irmãos aí que também assistem, Senhor, glória a Deus por isso, glória a Deus pela vida deles, Pai. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus, os Teus servos, Pai. Senhor, queremos nesta manhã também pedir perdão pelas nossas falhas, Senhor, como somos falhos, Senhor, como somos imperfeitos na Tua presença, Senhor, mas nós cremos que o Senhor entende, Senhor meu Pai, que o Senhor compreende a nossa imperfeição, Senhor meu Pai. Oh, Deus bendito, Deus amado, nos perdoa, Senhor, pelas nossas falhas, pela nossa fraqueza, Senhor meu Pai, porque muitas vezes pensamos que não vamos suportar, Senhor, muitas vezes pensamos que não vamos aguentar, muitas vezes sofremos injustiça, Senhor meu Pai, mas Deus querido, Pai amado, em nome de Jesus, às vezes nós reagimos, Senhor, de maneira errada, de maneira incorreta, de maneira que não somos representando o Senhor, Pai. Deus, em nome de Jesus, perdoa, Senhor, perdoa tudo que há em nós que não agrada a Ti, Senhor. Deus bendito, Deus amado, queremos pedir também, Senhor, por estas orações aqui que foram anotadas ali na porta, Senhor, por enfermidade, tribulação, causa, Senhor, e família. Deus, o Senhor conhece cada pedido que foi anotado aqui, Pai.
Cada risquinho que foi feito aqui, o Senhor já conhecia, mesmo antes de ser apresentado, Pai. E nós, Pai querido, temos a certeza, Senhor meu Pai, que o Senhor quer nos abençoar, que o Senhor quer fazer uma obra nessas vidas, Pai. Deus, nós só precisamos confiar no Senhor, nós só precisamos crer, Pai querido, Pai amado, porque o Senhor é o Deus do impossível e do sobrenatural. Senhor, nós temos que crer no sobrenatural, Pai, porque o possível nós fazemos, Senhor, o sobrenatural é de Ti, Senhor. Nós temos que crer, Pai querido, Pai amado, nos ajuda a crer, nos ajuda a confiar em Ti, Senhor meu Pai, porque o Senhor diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O Senhor tem acrescentado, tem colocado nas nossas vidas muitas bênçãos, Pai, muitas bênçãos, Pai, e eu creio que o Senhor quer de nós a gratidão, Senhor, que sejamos gratos por aquilo que o Senhor já nos deu, Senhor meu Pai, porque o resto vai ser acrescentado, Senhor meu Pai, as demais coisas vão ser acrescentadas nas nossas vidas. Acrescentadas é porque nós já temos, ela só vai ser multiplicada, Senhor. Oh Deus, nos ajuda a ser gratos a Ti, agradecer pelo dia que acordamos, pela nossa saúde, Senhor, pela paz que reina em nosso lar, Pai. Oh Deus bendito, Deus amado, nos ajuda a ser grato por tudo que temos, Pai, pela proteção que nós temos todos os dias, Pai, porque grande é a luta contra as nossas vidas, Pai, grande é a perseguição, Senhor, grande é a tormenta, Senhor meu Pai, que o inimigo tenta fazer nas nossas vidas, Pai, mas nós estamos em Cristo Jesus, que é Teu Filho, Pai querido, Pai amado, guardados embaixo das Tuas asas, Senhor. Nos ajuda a lembrar disso, Senhor, que não venhamos esquecer que nós fomos chamados por Ti, Senhor, que não foi pela nossa vontade, Senhor, mas é o Senhor que nos escolheu e nos chamou, Senhor meu Pai. Oh Deus bendito, Deus amado, nos ajuda a crer, Senhor, e lembrar que o Senhor é o nosso Pai, que o Senhor é um Pai zeloso e cuidadoso, Senhor. Oh Deus bendito, Deus amado, em nome do Senhor Jesus, abençoa toda essa irmandade que está aqui, Senhor meu Pai, e realiza o desejo do coração do Teu povo, Senhor meu Pai, aquilo que eles têm necessidade, Senhor meu Pai, aquilo que é suficiente para as nossas vidas, Senhor meu Pai. Prepara tudo, Deus querido, Pai amado, entra com provisão, entra com providência nas nossas vidas, Senhor meu Pai, venha suprir aquilo que nós estamos precisando, Senhor. Em nome de Jesus, nós sabemos que é por misericórdia, Pai. Isso é o que o Senhor tem de maior, Senhor meu Pai. O amor e a misericórdia que é infinito sobre as nossas vidas, Pai. Deus bendito, Deus amado, entra na vida daqueles que estão enfermos, Pai. Visita os hospitais, visita, Senhor, cada leito de hospital e liberta o Teu povo de toda enfermidade, Senhor. Vá passando ali, Senhor, em cada partícula do corpo, Pai, limpando tudo que está infectado, limpando tudo que está, Senhor meu Pai, em nome de Jesus, sujo, Senhor meu Pai, em nome de Jesus, Pai, limpa também os nossos corações, Senhor, nos dê um coração puro, Pai, puro, Senhor, purifica os nossos corações, Senhor, em nome de Jesus. Nós precisamos de Ti, Senhor meu Pai, em nome de Jesus, Pai, nós Te pedimos que o Senhor vá de encontro, Senhor, aos presídios, Pai, vá de encontro a todos aqueles que estão nos presídios, que precisam de libertação, Senhor meu Pai. Oh Deus, restaura aquelas vidas, restaura aquelas mentes, Senhor meu Pai. Transforma aquele povo que está lá dentro, Senhor, que eles possam sair de lá diferentes do que eles entraram ali, Senhor meu Pai. Vá de encontro também às clínicas de recuperação, Senhor meu Pai. Resgata aquele povo, Senhor meu Pai. Que toda abstinência seja anulada na vida deles, Pai. Que toda dependência seja anulada na vida deles, Pai. Em nome de Jesus nós Te pedimos, Senhor. Vá de encontro também, Senhor meu Pai, com as clínicas de repouso, aonde estão ali aqueles idosos, Senhor meu Pai, que precisa tanto do Teu amor, do Teu conforto, do Teu carinho,
carinho, Senhor, porque nós sabemos que muitos ali se sentem sozinhos, abandonados muitas vezes pelas famílias, Senhor, que cuidou, Senhor, meu Pai, cuidou com tanto amor e tanto carinho seus filhos, e depois os filhos esquecem ali os pais. Nos ajuda a honrar os nossos pais, Senhor, meu Pai, nos ajuda a honrar os nossos pais, Deus. Ô Santo Espírito de Deus, nos ensina no caminho que devemos andar, Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, em retidão, Senhor, nos ajuda a sermos íntegros na Tua presença, Senhor, meu Pai, íntegros, Pai, de bom caráter, Senhor, meu Pai, que não desviemos do Teu caminho, Senhor, nem para a direita, nem para a esquerda, Senhor, mas que olhemos para o alto, que é de onde vem o nosso socorro, o socorro bem presente nas nossas vidas, Pai, porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, Senhor. Nos ajuda a crer, Senhor, meu Pai, naquilo que nós falamos, Senhor, meu Pai, naquilo que nós profetizamos nas nossas bocas, Senhor. Encha nossas bocas de riso, Senhor, meu Pai, enche os nossos lábios de risos e a nossa boca de brados de vitória, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Que cada palavra que sai da nossa boca seja para edificação e não para derrota, não para destruição, Senhor, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus nós te pedimos, Senhor, cuida do teu povo, Senhor, meu Pai, Deus, prepara uma vacina, Senhor, meu Pai, para esse Covid, Pai, em nome de Jesus, Pai, que as nossas igrejas não se fechem mais, Senhor, meu Pai, que possamos te adorar, que possamos glorificar o teu santo nome, não que nas nossas casas nós não fazemos, Pai, mas o Senhor se agrada da comunhão, Senhor, meu Pai, nós queremos estar em comunhão com toda a nossa irmandade, Pai, nós amamos, Pai querido, Pai amado, nossos irmãos, e queremos estar aqui na tua casa, Senhor, te adorando, Deus, sim, Senhor, nesta casa de oração, Pai, Senhor, nos abençoa, Pai, cuida de nós, blinda-nos com teu poder, com a tua graça, cubra-nos com teu sangue, Senhor. Deus querido, Pai amado, vá de encontro ao irmão Rodrigo, que está ali, Senhor, meu Pai, em Mato Grosso, em nome de Jesus, cuida do teu servo, cuida do irmão Sampaio, que foi com ele, Senhor, proteja eles lá, Senhor, usa os teus servos, Pai querido, Pai amado, como instrumento na tua obra, Deus, em nome de Jesus, Pai, usa eles lá, Senhor, meu Pai, dê paz, dê, Senhor, meu Pai, paz no coração deles, sabedoria espiritual, discernimento, Pai, em nome de Jesus, Pai, blinda os teus servos com o teu poder, com a tua graça, traga-os em paz para as suas casas, em nome de Jesus, Pai, dê força ali, porque nós sabemos, Pai, que grande é a luta, Pai, grande é o levante, mas se o Senhor estiver com eles, Pai, eu creio que está, em nome de Jesus, Pai querido, Pai amado, eles serão fortalecidos, Pai, serão guardados ali embaixo das tuas asas, Senhor. Abençoa também o irmão Bruno, Senhor, meu Pai, que tem nos ajudado tanto, Senhor, com tanta alegria no coração, Pai. Tem cuidado desta obra na parte de som, Pai, na parte das lives, abençoa ele, usa ele, capacita ele cada dia mais, Senhor, meu Pai, capacita, Deus, capacita em nome de Jesus, Pai, o teu servo, Senhor, cuida dele, cuida da família, cuida do filho, Pai, em nome de Jesus, Pai. Pai querido, Pai amado, também te pedimos nesta manhã que o Senhor envie a tua palavra, Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, Pai. Fala conosco nesta manhã, Senhor, meu Pai. Encha os nossos corações de alegria, Senhor. Que a tua palavra ela seja fixada, enraizada em nossos corações. E que nós possamos viver esta palavra, Senhor. Em nome de Jesus, crer na tua palavra. Confiar na tua palavra, Senhor. Viver a tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Abençoa a todos nós, Pai, nesta manhã. Senhor, nos guarda, nos livra de todo mal, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Todas essas coisas nós te pedimos e te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, seu Filho amado, que vive e reina por todo sempre. Amém. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Santo é o Senhor, santo é o Senhor. Aleluia. Deus seja louvado. Glória a Deus, aleluia, Jesus.
Santo é o Senhor, santo é o Senhor. Agora vamos dar os recadinhos dos cultos, que são os cultos presenciais. Amanhã tem culto presencial nesta casa, às 10 horas da manhã e às 18h30. Também será transmitido pela live. Na terça-feira tem culto às 14 horas, quarta-feira às 20 horas e sábado, que é o culto das mulheres, às 10 horas da manhã. Amanhã, no domingo, tem a unção, que vamos nos preparar para a Santa Ceia, que será no próximo domingo, dia 13, né? E temos também a escola de música, que começa às 8h30, amanhã, na parte da manhã, são os instrumentos de sopro, e a noite, que está se dividindo, após as 18h30, após o culto das 18h30, vai ter também a escolinha de música, que acontece, que são os instrumentos de corda, com o irmão Samuel. Essa obra ela é gratuita. Aqueles que se interessar, aqueles que sentir no coração de tocar algum instrumento, que venham aprender. Tudo é feito com muito amor, com muito carinho, e eu creio que a Irmandade vai se agradar. Temos também a mesa do amor, que precisa tanto do amor do teu povo. Está chegando o final de ano. Esse ano não foi tão fácil para ninguém, mas Deus nos sustentou, nos deu tudo aquilo que nós necessitamos. Porém, tem algumas necessidades ainda que Deus tem abençoado grandemente nesta casa, e nós pedimos a colaboração da Irmandade, que tragam os alimentos não perecíveis, para que possamos doar para aqueles que são carentes da nossa ajuda. Então, que os irmãos não se esqueçam, colocam ao lado das suas bolsas, para que não esqueça, para que possa abençoar, fazer esta obra de amor, né, esta caridade nesta casa de oração. E também tem um ensaio, né, que vai ser dia 13, né, o ensaio, 13/12, junto com a Santa Ceia. Vai ser um dia cheio, glória a Deus. E de manhãzinha aula de música, depois o culto às 10 horas, depois à tarde, de manhã, 1h, às 13 horas, né? Que é o ensaio. Tem a reunião da piedade. Isso. Oi? O ensaio às 8h30? Então não vai ter aulinha de música. Creio que não, né? Não dá. Então, o ensaio da orquestra vai ser às 8h30 da manhã, e depois o culto das 10. À tarde tem a reunião da obra da piedade, e depois à noite é o culto, né, às 18h30. Nossa, glória a Deus! Vamos passar o dia inteiro aqui na igreja. Bênção de Deus. Tem mais algum recado, Kátia? Falei da mesa do amor, dos cultos, culto online todos os dias, às 20 horas, nos dias que não tem culto presencial, e quando tem culto presencial, as lives são nos horários de culto. Só. Já. Tem a oração da segunda-feira, às 20 horas. Irmãos, venham orar, está vindo poucas pessoas, e esta é uma parte que a gente precisa tanto, de oração. A igreja precisa de oração, o ministério precisa de oração, a Irmandade precisa de oração, e nós precisamos de oração, que também estamos aqui. Então, que a Irmandade venha, que se dispõe de 1 hora para ficar aqui orando, buscando ao Senhor, pedindo, né? Então, aqueles que puderem estar aqui, que sente no coração, venha orar conosco às 20 horas, todas as segundas-feiras nós estamos aqui. E vai ser uma alegria receber a Irmandade. Não é só para as mulheres, os homens também podem vir orar, e nós vamos fazer aqui uma corrente de oração. Glória a Deus por isso. Então, que as Irmandades se esforcem
para fazer também essa obra para Deus. Eu creio que Deus vai ficar muito feliz. Então, acho que os pedidos são só esses. E agora nós estamos no momento de testemunhar, de falar aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, agradecer a Deus por toda a bênção que Ele tem derramado sobre nós. Que os irmãos estejam nessa oportunidade, nessa liberdade, Deus seja louvado. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Santo é o Senhor. O nome de Deus seja louvado. Amém. Nessa manhã eu quero agradecer ao Senhor pelas misericórdias deles ter chegado na minha vida. Aleluia. Quero agradecer ao Senhor também porque numa semana retrasada eu estava numa farmácia com o meu pai e quando eu cheguei na farmácia a pessoa que recepciona os veículos me abordou e me direcionou para poder entrar naquela farmácia e depois, em dado momento, eu perguntei assim para ele, precisa do ticket? Ele falou para mim, não, moça, pode entrar, fique à vontade. Na saída, ele olhou para mim e falou assim, a paz de Deus. E eu respondi, amém. Aí ele falou, entrega a saudação para a igreja do Glória Senhor a Deus. Jesus com a santa paz de Deus. E Amém. nessa manhã eu entrego a saudação daquele irmão para todos vós com a santa paz de Deus. Amém. O que mais me chamou a atenção é que ele não me conhece, eu também não conheço ele, porque a farmácia eu nunca tinha ido. Glória a Deus. Só o meu pai conhecia aquela farmácia. E aquilo me chamou a atenção e eu falei, Senhor, que lindo, né? A gente conhece nossos irmãos na fé. Aleluia. Que lindo isso. E Glória a Deus. Meu coração muito se alegrou. E esse é o motivo de eu entregar a saudação para todos vós. Agradeço a Deus por tudo. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Que nós tenhamos essa luz do Senhor nas nossas vidas, que ela brilhe, né, no nosso rosto e que nós sejamos o sal da terra. Glória a Deus. Vai testemunhar? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Santo é o Senhor. Mais alguém quer agradecer a Deus, contar uma obra? Glória a Deus, aleluia. Então eu tenho. Glória a Deus, espero Deus que nunca acabe as bênçãos do Senhor sobre a minha vida e eu tenha sempre algo para agradecer ao Senhor. Eu fiz um projeto na minha vida mas assim, sabe quando a gente faz um projeto, mas você fica na dúvida se aquilo é certo que você fez, se aquilo não é certo, porque muitas vezes o inimigo coloca essa dúvida no nosso coração, na nossa mente, e a gente começa a duvidar, às vezes até das coisas que é do Senhor, a gente começa a duvidar. Mas então aí a gente precisa buscar o Senhor, a gente precisa orar, e a gente precisa, às vezes, até pedir sinal para o Senhor, daquilo que a gente fez. E assim, quando eu fiz, o meu coração dizia que estava certo, mas depois aquilo foi me atormentando. E na palavra vinha várias vezes de que Deus ia abençoar, de que Deus ia fazer aquela obra, só que mesmo ainda com essa dúvida vinha no meu coração e eu ficava, Senhor, mas eu não estou compreendendo o que o Senhor está falando. Eu preciso que o Senhor seja mais claro comigo. E eu estava chegando na minha casa, na rua da minha casa, dirigindo, e eu falando em pensamento com o Senhor. Não falei em voz alta, falei em pensamento, que eu queria uma clareza da parte do Senhor, para que meu coração ficasse mais tranquilo na presença do Senhor, porque aquilo estava me incomodando, estava atrapalhando a minha vida. E eu falei assim e esqueci. Fui para minha casa, fiz o almoço para meus filhos, e quando eu estava saindo para levar meus filhos para a escola, as minhas duas meninas, e nós estávamos na rua da minha casa ainda, na outra mão, eu parei num cruzamento e tinha vários carros na minha frente,
E aí eu parada conversando com as minhas filhas, atenta no trânsito, de repente, irmandade, apareceu uma nota de R$100 no para-brisa do meu carro, e esta nota, ela inteira assim, ela estava dobrada, assim, e ela veio e foi encaixada no limpador de para-brisa do meu carro, ela foi colocada ali, eu tenho certeza disso. Essa nota, ela não veio voando, ela não veio... olha, irmandade, não tinha ninguém a pé na rua ali. Eu fiquei olhando aquela nota de R$100 ali, e não era pelo valor, mas era pelo sinal que o Senhor estava me dando, porque fazia meia hora que eu tinha falado com o Senhor. Deus nunca foi tão claro na minha vida. Ou eu que não compreendo, às vezes não é Deus, mas eu não compreendia a clareza do Senhor. Então, Ele precisou fazer essa obra na minha vida, e essa nota, ela veio assim, ó, encaixadinha, ela entrou ali e ela ficou ali. E eu fiquei assim, porque a gente pede sinal e depois não está preparada. E eu fiquei parada assim, os carros atrás de mim, querendo passar, e eu não sabia o que eu fazia. E aí eu desci do carro e peguei aquela nota, olhei para todos os lados para ver se ainda não era de alguém, mas não tinha ninguém ali passando na rua. E aí eu tirei aquela nota e ela não estava solta, ela estava presinha ali. Eu tirei aquela nota e depois Deus tomou a mim naquele carro e eu comecei a glorificar o Senhor, eu comecei a chorar e minhas filhas começaram a chorar porque a glória foi tão grande ali, a presença do Senhor foi tão grande que eu fui dali daquele lugar até na escola das meninas chorando. Eu chorava muito e agradecia a Deus porque Deus foi tão generoso comigo, tão maravilhoso comigo, me deu esse sinal, e assim, não era nem o valor do dinheiro, não era o valor do dinheiro, mas era o sinal, era o Senhor me ouvindo e atendendo aquilo que eu pedi para Ele, com tanta fé eu pedi, e Deus fez essa obra na minha vida. Então fala assim, às vezes o irmão Rodrigo brinca, dinheiro não cai do céu. Cai, porque caiu no meu limpador de para-brisa. Ele veio ali por um anjo, por Deus ali, foi colocado ali naquele limpador de para-brisa, e eu não posso esquecer dessa obra que Deus fez comigo. Deus é conosco, Deus ele tem a alegria e tem o prazer de nos fazer feliz, de nos abençoar, de não deixar a gente confundido e nem enganado. Então, a partir daquele momento, eu falei, o Senhor está comigo e aquilo que eu fiz é de Deus. Então, eu agradeço a Deus por isso que Ele fez. Deus seja louvado. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Todos em paz, glória a Deus. Então vamos louvar ao Senhor agora, para que Deus mande a sua palavra nesta manhã, para que Deus use a tua serva e fale conosco mais um pouquinho, porque eu creio que Deus já falou conosco nos testemunhos, Deus já falou conosco nos louvores, e Deus vai falar conosco mais um pouco na palavra. Glória a Deus por isso. Hino 92. Glória a Jesus. Aleluia, Deus. Santo é o Senhor, santo é o Senhor. Deus poderoso, Deus eterno. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o Senhor.
Glória a Deus. Então, Deus aqui fala, né, nesse hino, pela palavra, que essa palavra ela traz força e poder, né? A sua palavra traz força e poder e traz alívio também, traz prazer e alívio ao coração. Então, que nós venhamos estar nesta manhã atentos àquilo que Deus tem para falar nos nossos corações. Eu creio que Deus vai falar grandemente em cada coração e após o término da palavra, nós estaremos aliviados, porque Deus fala: busca a mim, né? Venham a mim aqueles que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E Deus aqui ele promete o alívio, aquele alívio, aquela força, aquela união, aquele prazer no nosso coração, alegria. Então vamos estar atentos ao que o Senhor tem para falar, não venhamos ficar dispersos. Prestem atenção na live, agora é o momento de ouvir a palavra, aquele que está aí. Não se atente àquilo que está sendo comentado na live, mas atenta àquilo que Deus está falando no seu coração. Abra o seu coração nesta manhã. Deus tem muito para falar nos nossos corações e para aliviar todo sentimento de tribulação, de inquietação, de intranquilidade. Vamos abrir os nossos corações. Creio que Deus quer falar conosco nesta manhã. Vamos chamar a irmã Kátia, que vai trazer a tua palavra. E eu creio que Deus já tem abençoado e alegrado o coração dela nesta manhã. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus, santo é o Senhor. Deus bendito, Deus amado, vamos orar para a tua serva. Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, nós apresentamos a tua serva, Senhor meu Pai, e nós pedimos, Deus querido, Pai amado, que o Senhor usa ela como instrumento na tua obra, Senhor, como um canal de bênção, que Deus querido, Pai amado, o Senhor possa despertar a compreensão e o entendimento desta palavra, Senhor, na vida do teu povo, Pai. Usa ela, Senhor meu Pai, capacita ela cada dia mais, Senhor meu Pai, que ela venha diminuir para que o Senhor cresça na vida dela, Pai, em nome de Jesus, Pai. Abra o entendimento dela, a sabedoria espiritual, Senhor meu Pai, a compreensão da tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, Pai querido, Pai amado, e abençoa, que o Espírito Santo de Deus venha falar por ela nesta manhã, Senhor. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus Cristo, seu Filho amado, que vive e reina por todo sempre, Deus. As coletas serão recolhidas no final do culto. E nós também estaremos orando no círculo de oração após a live terminar. Todos os pedidos já estão sendo anotados. E eu já quero agradecer minha oportunidade. Deus seja louvado. Amém. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amém, amém, amém. Aqui, Brunão. Deus seja louvado. Tudo bem? Tudo na santa paz? Ô, glória! E você que está nos ouvindo nessa manhã, está feliz, está contente, está tudo na paz? Feliz e alegria do meu coração falar para vocês que não é só irmãs que nos assistem, olha que coisa linda. Existem muitos irmãos também que contemplam o nosso culto, que Deus o abençoe. Na verdade, não é culto da mulher, é a palavra de Deus sendo ministrada. E ela pode ser ministrada na boca e com qualquer pessoa, basta deixar a vontade de Deus agir sobre os nossos corações. Estou feliz, e vocês? Tá mesmo? Certeza? Amém, glória a Deus. Lindo e maravilhoso foi o dia de hoje. Feliz foi a nossa conquista até aqui. Glória a Deus, porque o Senhor, Ele fala conosco sempre e em qualquer situação, em qualquer momento, aonde nós estivermos, basta pedir e falar, como a própria Mamara testemunhou. Eu acho lindo, porque ela sempre fica com alguma coisa na manga. Se ninguém vem, ela vai. Eu acho lindo. Não que nós não tenhamos, mas é que se deixar, acho que a gente fala o tempo todo, né? E haja culto, e haja momento, e nós não temos toda essa oportunidade, por ser também ao vivo e por nós também termos a consciência que as coisas têm que ser
tudo no seu devido tempo. Amém? Você falou que está feliz, certo? Não conheço você, irmã ou irmão que está nos ouvindo hoje. Não sei, nem preciso saber. Mas a pergunta que Deus falou no meu coração e que eu fiz é: você está feliz hoje? Amém. Segundo a vontade de Deus para as nossas vidas, devemos ser gratos em toda ou qualquer situação. Não é isso? Não é isso? Eu escrevi aqui, fui buscar essa palavra que tanto nós falamos: gratidão. A irmã Mara já entendeu ali o que eu estou sentindo aqui. Aleluias. Eu falo para vocês, no dicionário, o que é gratidão. Reconhecimento de uma pessoa por alguém que lhe prestou um benefício. Qualidade de quem é grato. Eu sou grato, Deus. Eu tenho gratidão, Deus. Amém. Falamos de gratidão e às vezes a gente pensa que falar de gratidão é como se alguém fizesse o bem para você e automaticamente em nossa cultura a gente agradece. Não é assim? A gente passa ou a gente recebe alguma coisa e nós respondemos com a nossa boa educação de expressão da nossa, nos qual nos foi dado. Agradece, meu filho, Você ganha alguma coisa, fala muito obrigado. Mas gratidão é muito mais que isso. A mensagem para nossos corações é uma reflexão muito grande. E eu falo para as irmãs e para todos vocês que nos ouvem, e também não é fácil de falar. Gratidão. Como você ser grato sem você ter um contentamento? Como você estar contente e agradecer a Deus em algum momento no qual você não sente e não está passando por isso? Difícil, né? Então vamos entender um pouquinho, dentro do que o Senhor colocou em nossos corações nessa manhã, a experiência de entre muitos e muitos que temos dentro desse livro. Vamos pegar um hoje de exemplo? Vamos entender um pouquinho o que o Senhor quer nos passar como reflexão. E é reflexão, porque quando fecha ano, a gente faz isso, A gente pensa o que fazer, de que forma fazer. A reflexão para os nossos corações é gratidão. Ser contente naquilo que você está passando hoje. Vamos compartilhar junto a essa mensagem que Deus colocou em nossos corações, que se encontra em Filipenses. Agora é um teste para vocês, hein? Agora eu quero ver. Agora vamos pegar aqui. Filipenses, no capítulo 4. Aleluias. O irmão Bruno é fácil, ele só descreve ali, Coloca assim na tela. Filipenses 4, irmão Bruno, no verso 10. Agora, e para quem está na prática aí? E aí? 1, 2, 3, já? Tudo certo? Misericórdia ou... Amém? Amém? Está todo mundo no amém aqui? Você que está nos assistindo, ele é Novo Testamento, bem no finalzinho, voltando do Apocalipse para trás, você vai conseguir achar depois de Coríntios, depois de Romanos, Filipenses 4, no verso 10.
Se você não consegue abrir sua Bíblia, se você não pode abrir a sua Bíblia nesse momento para acompanhar, ouça com o coração a mensagem de Deus. O verso 10 diz assim: Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim. Pois já vós tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você consegue repetir isso comigo? No 3? 1, 2, 3. Com essa força aí? Com essa coragem aí? Tem certeza? De novo? 1, mas tem que ser se você acredita. Talvez você está nos ouvindo e não possa dizer verbalmente, mas você possa dizer aqui, ó. E o Senhor estará recebendo da mesma maneira. 1, 2, 3. Amém, glória a Deus. Podeis vos assentar em nome do Senhor Jesus. Aleluias. Eu sempre digo que a palavra, a ministração, ela é mão dupla, ela vai e volta. Eu falo aqui, vocês recebem, devolvem para mim, e assim a gente vai, porque o Senhor, Ele ministra de cima para baixo, não é isso? Nós sabemos bem que o Senhor, Ele ministra, Ele dá uma direção a uma pessoa, mas o que dirá se Ele não saber e entender que aqueles que estão ouvindo também estão sentindo a mesma coisa? Olha só, Paulo, que história, que exemplo. Quem já conhece um pouquinho a história de Paulo, quem já procurou estudar a vida de Paulo, sabe quem é esse homem. E o que ele deixou de escrito aqui para a gente nessa manhã. E não é à toa que ele deixou esse verso 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo, ele diz assim, eu posso estar preso, eu posso estar encarcerado, eu posso muitas coisas, eu posso porque eu posso todas as coisas porque existe alguém que me fortalece. Nós falamos muitas coisas nesse versículo, nesse momento, que às vezes a gente pega só um trechinho da palavra do Senhor, e nós falamos, nossa, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso conquistar alguma coisa, eu posso comprar alguma coisa, eu posso obter alguma coisa, porque Deus é comigo, eu tudo posso naquele que me fortalece. Paulo, ele descreveu pequenos trechos, entre outros aqui, que não só ele fala que ele tudo pode quando tem, mas ele também é claro quando ele fala que eu posso todas as coisas, mas eu também posso passar aperto, eu também posso passar tribulação, eu também posso passar necessidade, eu também posso ficar triste. Ao iniciar, a gente fala, e aí, você está feliz? Eu não sei, a mensagem ao meu coração toda hora fala assim, que não é para quem está aqui, mas para quem está ouvindo. Sabe, porque a gente não consegue visualizar vocês que estão nos ouvindo. Mas às vezes o ouvir a nós aqui nessa manhã
você pode até às vezes falar assim, você não sabe o que eu estou passando, né? E eu nem preciso saber. Mas você também não sabia o que Paulo passou para deixar essa saudação aqui para a gente, esse ensinamento. Esse versículo, ele não é à toa. Esse versículo não foi colocado, essa frase, só por colocar. Paulo, ele precisou aprender muitas coisas. Paulo, ele mostra no contexto dele que ser grato precisa saber o que é ser contente. É viver o contentamento de Deus. Eu pergunto para vocês, você está satisfeito com o que você tem hoje? Você está satisfeito com o que você tem hoje? É difícil. Alguns a gente dá um sorriso e fala, eu tô. Tá, porque tá tudo bem. E quando não está tudo bem? Você sabe viver o contentamento de Deus? O contentamento de Deus. O contentamento é você saber que você entende e conhece a vontade de Deus. E assim você conseguir e dizer para Deus, eu sou grato por o que eu estou passando hoje. Eu sou grato porque eu entendo o mover de Deus sobre a minha vida. Hoje, agora. Existem situações que a gente passa que é mais de murmuração do que de gratidão. E é simples de falar esses exemplos, porque vai numa fila de banco, mesmo com essa pandemia, mas imagine uma fila que você precisa presenciar por alguma coisa que você vai resolver, ou um mercado lotado, cheio, que tem fila ainda para passar. O pouquinho que você fica nessa fila, você ouve o quê? Por que não põe mais caixa aqui? Por que só tem essa pessoa? Horário de pico? Cadê? Por que o gerente não toma providência, não coloca mais gente? Nossa, mas que demora! Essa moça não foi treinada, eu acho, por que isso que o caixa demora tanto? Ou a pessoa é lerda, ela não foi treinada, ela não serve para estar ali. Uma pessoa que fala isso na fila, aí vem o outro. Ah, é mesmo? Verdade. Nossa, eles não sabem, né? Agir, não tem como, não tem noção. E aí começa a murmuração. E às vezes nós também fazemos isso quando acordamos. Chovendo de novo? Mas que calor é esse? Jesus amado. Mas que frio! Aí o outro também fala, ai, tá ruim mesmo, não gosto de chuva. Ai, como eu não gosto de chuva, não gosto de tempo assim. Ou então, nossa, mas esse calor é insuportável. Também concordo com você. Nossa, não aguento, eu passo mal, eu não consigo ficar bem, eu nem durmo direito. E a murmuração de novo. Aí você volta um pouco e faz diferente. Você está lá na fila, você está lá esperando. Eita, que maravilha, glória a Deus, né? Que eu estou aqui no mercado. Glória a Deus por essa bênção que está aqui na fila aqui. Aí as pessoas olham para você e falam, essa mulher é doida, né? Essa menina, essa pessoa não está passando bem, não, no que ela está falando. Veja que diferença é. Ao invés de você agradecer que você tem condições de estar em pé para ir no mercado, ao invés de você agradecer a Deus que você tem dinheiro para comprar algo no mercado, ao invés de você agradecer a Deus que você tem dinheiro para pagar uma conta no mercado ou no banco, ou que você está indo lá receber algum valor que por algum momento o Senhor mexeu lá no cofrinho dele, lá de Deus, e falou, essa moedinha eu vou depositar na conta daquela minha filha, porque ela está pedindo, ela precisou. Gratidão, contentamento pelaquilo que você tem hoje. Agora, nesse momento,
nesse instante. O contentamento, ele é a raiz da gratidão. O contentamento, ele é algo que a gente não tem que ter, a gente não nasce. A gente vive e a gente aprende. Paulo, ele descreve muitas coisas. Paulo é um exemplo vivo, eu já vou explicar por quê, de tudo que nós estamos falando de gratidão. Porque esse homem, se a gente for analisar, ele não teria motivo nenhum para ser grato com Deus, e muito menos ser contente pelaquilo que ele passou, pelaquilo que Deus fez ele passar. E ele nos ensina hoje, através da história do que ele passou e vivenciou, que você precisa estar contente para você ser grato a Deus. É fácil você dizer eu sou grato, eu tenho gratidão, sem você dentro do coração ter a certeza plena de que você está contente pelo aquilo que você está passando, porque você compreende e entende que isso é a vontade de Deus. Quando a gente fala da vontade quando está tudo bem, é fácil, realmente é fácil. Né? Quando a gente está feliz, mas a mensagem ela é voltada para aquilo que não está feliz, para aquilo que não está bem. É para essa reflexão, para mim e para você nessa manhã. Deus é Deus em tudo, e tudo é permissão de Deus. Não sabemos pedir, não sabemos orar, não sabemos esperar, mas o que Deus faz é perfeito, Ele não erra. Vou falar rapidinho com as irmãs um outro verso, que não tem como não falar disso sem passar para vocês algumas coisas que foi vivenciado. Não é uma história que passou, foi algo que foi vivenciado, foi algo que aconteceu, que é uma história real. Se você conseguir abrir a sua palavra novamente em Romanos 8, 28. É bem rapidinho, é só um verso. Deixa eu ver onde que eu anotei aqui. Em Romanos 8, no 28, ele diz assim: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. E aí o que você está passando, você compreende que é a vontade de Deus? Você compreende que todas as coisas contribuem para juntamente para aquele que Deus o ama? Você compreende que o que você está passando e a alegria que está te faltando é porque você ainda não aceitou e não entendeu que isso é a vontade de Deus? Eu sou grato, Deus. Sem ser feliz? Sem viver o hoje? Sem aceitar o hoje? Paulo é um exemplo puro disso. Paulo foi um homem que ele não aprendeu, ele não nasceu contente, ele aprendeu a viver o contentamento. Ele aprendeu na prática o que é e aceitar a vontade de Deus na vida dele. Por isso ele deixou isso descrito. Por isso ele fala na palavra, eu tudo posso naquele que me fortalece. Ele falou com convicção quando ele descreveu isso, porque ele é uma pessoa que realmente entendeu, aceitou e fez o que Deus realmente tinha passado para ele fazer. Vai refletindo aí no seu coração. É fácil dizer eu agradeço a Deus. É fácil a gente falar de algo que você está bem sem você estar na minha pele, né? É fácil você falar, olha, faz isso e faz aquilo, só que você não está no meu lugar.
Você não está sentindo, eu não estou mesmo. Mas eu estou aprendendo a ouvir ao nosso Deus. Eu e você estamos aprendendo o que é gratidão, o que é aceitar a vontade de Deus. Eu vou dar mais um exemplo vivo e verdadeiro, e você vai agora parar e vai pensar e se analisar com o que eu vou ler agora, para ver se a situação que você está passando é igual, maior, menor do que eu vou ler agora. Em Coríntios, 2 Coríntios 11, 24, diz assim. Aleluia, Deus. Tu és lindo, tu és maravilhoso. Em 2 Coríntios, no capítulo 11, no verso, eu coloquei aqui 24. 24 diz assim. Paulo diz assim, mais uma vez um exemplo de Paulo. Ele falou assim: recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes, em perigo de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos. Em trabalhos e fadiga, em vigílias, muitas vezes, com fome e sede, em jejum, muitas vezes, em frio e nudez. E aí? Alguma dessas situações você passou? Quantas vezes você ficou no naufrágio, no mar perdido? Quantas vezes você foi chicoteada? Chicoteada de verdade, não é chicoteada de palavra, não. Porque aquele irmão pisou no seu calo e está doendo. Não é isso, não. É chicote mesmo no lombo. Nas costas. Quantas vezes você foi apedrejada de verdade com pedra em você? Quantas vezes? O que você está passando hoje é parecido, igual ou maior que o que Paulo passou? Aí você fala assim para mim, talvez em pensamento, fala assim, mas irmã, você está falando da história de Paulo. Você está falando, né, do que Paulo passou, do profeta Paulo. Estou falando do profeta Paulo. Por acaso Paulo foi feito de um material, de uma matéria que eu e você não somos feitos? Por acaso Paulo não foi feito do mesmo Deus que eu e você somos feitos? Por acaso Paulo não é filho do mesmo Deus que eu e você somos? Então, por que a gente fica, sempre que ouve palavras, a gente não quer se comparar e nem seguir os exemplos dos que estão aqui? Por que quando lê a história de Jó, a gente fala, nossa, não existe Jó hoje? Por que não? Por que não? O Deus que era naquela época, que fez tudo, não é o Deus que está aqui hoje? Não é o Deus que ainda continua conosco hoje? E por que você e eu às vezes pensamos que não é, e que não podemos ser Ana, que não podemos ser um Jó, que não podemos ser um Paulo, ou muitos outros que estão aqui descritos na Bíblia, como exemplos verdadeiros e vivos para os nossos corações? Será que não está na hora de viver a palavra, não? De verdade, porque já foi falado isso aqui várias vezes. Praticar. Será que não está na hora, não, de parar de murmurar? E de compreender que o que estamos passando ou o que está acontecendo é porque Deus, Ele sabe exatamente o que Ele está fazendo, Ele não erra, nem sequer 1 centímetro.
Será que você consegue dizer para Deus, Deus, eu não sei, está doendo, é difícil, mas eu compreendo que a sua vontade é maior que o que eu quero, então eu entendo que tudo isso, lá na frente eu vou compreender melhor. Porque Paulo compreendeu, porque se não fosse assim, Paulo não teria descrito tudo que ele descreveu, e muito menos dizer e deixar escrita essa frase linda que todos nós gostamos de dizer, eu tudo posso naquele que me fortalece. Mas quando está tudo bem, quando está tudo tranquilo, que quando a vontade de Deus é de um jeito e o seu é de outro, aí você não consegue dizer para Deus, eu tudo posso naquele que me fortalece. É reflexão nessa manhã. É para quando você abrir a boca e falar assim, eu sou grato, eu sou grata, você ter a convicção do que você está falando. É você vivenciar a verdadeira gratidão desse Pai que ama a mim e ama você. Porque Ele fez todos os profetas da Bíblia, todos os personagens que hoje nós temos aqui escrito na Bíblia, mas Ele também continua fazendo as nossas vidas igualmente. Ele não mudou nada. Ele é o mesmo. Temos que agora aprender a ouvir e colocar em prática. Sair da onde a gente está e ir para frente em busca de conhecer quem é o seu Pai verdadeiro. E é difícil essa palavra que eu falei que é de gratidão, porque o momento que nós vivemos no mundo hoje é um momento de tristeza por conta do que nós estamos passando aí fora. Ah, então quer dizer que você vai falar para mim que eu tenho que ser grata se eu perder um parente? Não... Irmãs, o dia que eu perdi o meu tio, foi um dia que eu também recebi uma bênção de Deus para minha família e para minha vida, que foi um carro físico, um carro material, uma coisa material. Na mesma semana que eu recebi isso, meu coração alegre, mas ao mesmo tempo meu coração estava triste, porque também meu tio foi recolhido pelo Senhor. Eu orei, eu pedi. E ainda depois de tudo isso, eu teria que estar aqui diante de vocês, diante da igreja, diante de Deus em primeiro lugar, e mandar uma palavra dizendo assim, anima-te, tenha ânimo, continua, vai para frente. E eu estou feliz, sabe por quê? Porque eu vivenciei, eu compreendi, eu entendi. E eu sou Paulo? É Paulo que está aqui hoje? É Paulo que está falando? Você é Paulo. Você tem que aprender a ser Jó. Você tem que saber que você pode todas as coisas. Sabe por quê? Eu vou dizer para você. Pega seu celular e passa aí. Mas bem lá atrás, na sua vida. Ah, mas irmã, eu não consigo, eu não tenho foto, eu não tenho um registro disso. Você não tem, mas Deus tem. Você sabia que Deus tem um celular de cada uma de nós? Você sabia que a nossa vida está ali no celular? Deus vai lá e ó. Você acha que Deus não é moderno? Deus também tem o celular da nossa vida, né? Ele pega o celular da irmã Kátia, da filha Kátia. Deixa eu voltar aqui, filha. Espera aí, você não está entendendo não, né? Espera aí, eu vou te voltar lá atrás para você ver o que eu fiz. O que você compreender o que está acontecendo agora. Como é que você fala que ser contente é quando você ganha alguma coisa? Aí eu estou feliz? Aí é fácil. Mas e praticar o contentamento? Praticar o contentamento para você automaticamente ser grato em tudo, em todas as coisas, em todos os momentos, em todas as situações que Deus está fazendo. Paulo e Silas, numa prisão, cantaram. E as prisões se romperam. Foi isso? Foi isso que aconteceu? E aí? Está preparada para viver o contentamento? Você quer entender que a gratidão, quando você falar, vai ser a gratidão verdadeira? Vai parar de murmurar?
vai parar de questionar, vai compreender que a vontade de Deus, ela é certa, ela não erra. Sabe por que você vai conseguir, se você quiser? Porque diante de você, Deus já deixou o Espírito Santo. Diante de você existe um amigo chamado Espírito Santo. Porque quando Paulo declara que ele fala que pode todas as coisas, não é porque ele pode fisicamente, bate no peito, sabe? Você fala, eu consegui, eu fiz, eu posso, eu vou comprar. Não foi assim. Ele falou, eu posso e eu vou, e eu cheguei até aqui porque eu confio naquele que me fortalece. Então diga assim, bata assim no peito, dizendo que pode, porque você tem um Deus que te ajuda em tudo que você desejar. Desde que você compreenda que quando Ele fizer, é o momento certo e a hora certa. Não fale mais esse versículo à toa. Fale na certeza e na convicção do que realmente você compreendeu o que Deus está fazendo. A reflexão para você. O Espírito Santo que habita na minha vida e na sua vida, ele é 24 horas com você. E hoje, nessa manhã, o Senhor, ele decretou para nós a ordem a ele para nos ensinar. Aquele que dizer, ei, meu amigo, Espírito Santo, eu não consigo não, mas me ajuda aqui. Me ajuda aqui, por favor, eu não estou entendendo, mas a palavra veio, o Senhor falou para mim que tem um amigo comigo, eu preciso de você, me faça compreender como o Senhor fez com Paulo. Quando aqueles dois estavam presos numa prisão quase já para morrer, o Senhor deu a eles o cântico de vitória e através de louvor, numa tristeza, a corrente se quebraram, a prisão caiu e ali o nome de Deus foi exaltado. Existem situações de profetas, de ministradores da palavra, que deram glória a Deus por ter sido preso. Paulo foi um dos maiores perseguidores mediante a palavra. Se você for estudar o exemplo de Paulo na Bíblia inteira, você vai ver que foi um homem que, quando aceitou a vontade de Deus, ele pagou um preço grande. Em nenhum momento o Senhor deixou, em nenhum momento ele parou de acreditar. E mesmo assim ele escreveu uma carta de gratidão e dizendo, Deus, eu posso tudo as coisas naquele que me fortalece, ou seja, Senhor, eu posso porque o Senhor está comigo. Sozinho eu não posso não, mas com o Senhor comigo eu posso. Quando eu ministrei a palavra de ânimo no momento que eu não teria vontade de fazer isso, foi que realmente o Senhor falou, você não pode, mas eu posso. E eu sei que a palavra veio e alegrou muitos corações, ensinou muitos corações, como essa palavra de hoje. Às vezes a gente fica pensando se deve ou não falar, sabendo que não somos nós que temos que pensar, e sim falar aquilo que realmente a gente vive e a gente compreende. A gratidão e a gratidão. Nós aprendemos hoje o verdadeiro significado. Seja feliz, seja contente pelo que você tem agora, pelo que você vive agora. Compreenda através dessa palavra que você pode todas as coisas, porque é um Deus que te fortalece em tudo e sempre em sua vida. O meu tio se foi fisicamente, mas um dia encontrarei com ele na glória. E eu tenho certeza, porque há dentro dos nossos corações que há uma separação física, para que um dia a gente possa viver eternamente, todos juntos, todos felizes e todos contentes. E que a vontade de Deus é um propósito, mais uma vez eu digo, perfeita. Ele não erra, é um tiro certo, sem curva. Compreende o contentamento de Deus? Compreende a vontade de Deus? Peça, continua pedindo, não é para deixar de sonhar, não é para fazer aquele corpo mole de dizer, bom, então eu tenho que aceitar a situação do jeito que ela está.
Não, então se você está pensando assim é porque você não compreendeu a mensagem. Você não está refletindo a verdadeira mensagem que o Senhor está colocando para a gente nessa manhã. Paulo não ficava parado por causa das situações que ele passava. Paulo começou a empreender que através daquilo ele precisaria passar para ser algo diferente lá na frente, pelo aquilo que ele iria passar um pouquinho mais para diante. E assim descrever para a gente de tudo que ele passou. Chicoteada, pedrejado, passou fome, passou frio. E mesmo assim, agradeceu a Deus. E mesmo assim, foi grato a Deus. Amém? Você pode dizer bem forte para Deus, ou viver esse verso 10 de Filipenses? Pode? Então fala para você bem forte. Posso? Vamos num conjunto. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Viva isso. Viva isso. Coloque em prática. Pega seu amigo Espírito Santo para te guiar. E faça de a partir de hoje a sua vida ser diferente. Descreva como Paulo descreveu uma carta de gratidão. Senhor, eu passei por isso, mas em todas as coisas eu sou grato, porque até aqui o Senhor me ajudou. Ou será que você parou para nos ouvir hoje por acaso? Ou será que as irmãs hoje chegaram aqui só porque elas chegaram? Ou foi Deus que sustentou você para chegar aqui hoje? Ou foi Deus que fez com que você parasse e ligasse a mensagem para ouvir a mensagem do culto de hoje? Amém? Amém? É uma reflexão. É uma palavra através de uma reflexão. A gratidão no já. O contentamento, raiz da gratidão. O contentamento vivido e não falado. A gratidão conhecendo o verdadeiro significado. Não é um muito obrigado, que bom, não pode passar. É muito mais que isso. Amém? Receba essa palavra em nome do Senhor Jesus. Deus seja louvado. Vamos orar para agradecer a mensagem. Depois, em seguida, faremos as ofertas. É isso, né, irmã Mara? Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória, 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 glória. Santo é o teu nome, maravilhoso é a tua presença. Oh, Pai, como tu és lindo, Senhor, como tu és lindo, Senhor. Hoje o Senhor finalizou uma comunhão aqui, ó Pai, que eu não sei se todas perceberam ou quem nos assistiu. Mas a irmã Mara, Senhor, em sua oração falou de gratidão. A irmã Mara, em sua oração, falou que teríamos que ser grato, ó Deus, a Ti. Senhor, e às vezes a gente falava de gratidão sem entender o que é, sem compreender o significado. E hoje, através dessa palavra, através do exemplo vivido do teu profeta Paulo, podemos compreender que mesmo nas necessidades, mesmo na dor e na tristeza, terá que ter um contentamento, porque a vontade do Senhor é acima de tudo sobre as nossas vidas. Pai, eu não sei quem nos ouve, eu não sei o que se passa, eu não consigo visualizar o rosto, o semblante dessas pessoas, mas que essa palavra venha como flecha, Senhor, sobre os corações delas, para que elas saibam que o Senhor em nenhum momento deixou o amigo Espírito Santo sair de perto e que qualquer situação é possível, porque o Senhor é aquele que tudo pode, o Senhor é aquele que fortalece, seja qual for a situação que a pessoa está passando. Porque um dia o seu servo Paulo passou por tantas situações e mesmo assim foi grato a Ti.
Senhor, que as irmãs que estão aqui presentes também compreendam e saia daqui com o coração aproveitando e digerindo essa mensagem, porque haverá momentos de alegria, momentos de tristeza, eu não sei como estamos hoje, mas que a gente possa, Senhor, vivenciar, viver e acreditar nessa mensagem de gratidão, nessa mensagem ensinada para as nossas vidas, no meio de tanta tristeza no qual ainda passamos por esse mundo, mas ainda é a tua vontade, Pai. Ainda é a tua vontade passarmos por tudo isso. E que possamos, Senhor, ser vitoriosos. Porque o Senhor é aquele que fortalece a nossa vida. E declaramos e acreditamos, ó Pai, em tuas promessas e no teu plano perfeito para as nossas vidas. Eu agradeço, Senhor, pela oportunidade, pelas irmãs presentes, pelos aqueles que estão nos ouvindo. Senhor, eu agradeço pelas orações que o Senhor já ouviu o nosso clamor no dia de hoje. Senhor, eu quero te pedir desde já que o Senhor venha estar conosco ainda, ó Pai, até o findar do culto, e que o Senhor venha abrandar grandemente a todos os nossos corações. Eu agradeço por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Bendito seja o teu santo nome, Pai. Aleluia, Jesus. O meu coração se alegra, Deus, nesta manhã. Bendito seja, santo é o teu nome, Pai. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Deus seja louvado. Aleluia, Jesus. Eu não sei você, mas eu entendi a mensagem. Eu não sei você, mas o Senhor se faz presente. E o Senhor derramou um bálsamo sobre nós. Pegue, encha, se encha dessa palavra de hoje. E dê o seu grito de gratidão. Aquelas que estão preparadas, que o Senhor se preparou para estar ofertando na casa do Senhor, pegue seu envelope que está aí nos bancos, temos ali também a maquininha para quem precisar. Estaremos agradecendo as ofertas, em seguida vocês poderão estar ofertando. A todos vocês que deixaram os pedidos de orações, não se preocupem, serão apresentados, né, como a irmã Mara falou, no final do culto, como nós sempre nos comprometemos a fazer. Então, será sim apresentado. E aguardamos vocês, assim que possível, ou né, em alguma oportunidade que o Senhor te dá, de vir junto conosco cultuar. E se for da vontade de Deus, e se você estiver radiante para testemunhar conosco algo que o Senhor estiver fazendo na sua vida, vem aqui também glorificar o nome de Deus, tá bom? Levantamos nossos envelopes. Senhor, meu Pai querido, estamos aqui, ó Deus, para te ofertar na tua casa. Como eu sempre falo, às vezes não dá para ser como espécie, mas o Senhor conhece os nossos corações. Que o Senhor venha abençoar a cada irmã que está aqui nessa manhã. E que o Senhor possa, Senhor, transbordar a elas duplicamente, mais e mais, tudo aquilo que elas estiverem ofertando na tua casa, porque há necessidade física, há também necessidades espirituais, mas que o Senhor venha contemplar o coração delas, ó Pai, não como troca, porque nós sabemos que nós não damos a base de troca, se ofertar o Senhor nos dá alguma coisa, não, é porque elas estão aqui ofertando, alegres e felizes de estar na tua casa. Agradeço a tudo e esteja abençoando a cada dia mais, a cada uma de nós, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podei-vos estar à frente ofertando, em nome do Senhor Jesus. Pode estar vindo uma por uma. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Bendito seja o teu santo nome. Receba a paz de Deus, minha irmã, meu irmão. Receba de Deus o conforto necessário. Receba de Deus a alegria. Viva com Deus, um Deus verdadeiro. Não fique querendo e pensando que você não pode. E quando ouvir palavras de exemplo físico, não fique pensando.
Ah, é só para quem era Paulo, é só para quem era Jó, é só para quem era Ana. Você e eu fomos formados e criados por Deus. E Ele nos guiou até aqui e vai continuar nos guiando. Porque hoje, mais do que nunca, Ele provou para nós que Ele nos ama. Amém? Vamos orar ao Pai Nosso, encerrar para vocês, né? Infelizmente, o culto está no final. Estaremos encerrando, mas estaremos aqui, se Deus quiser, no sábado que vem. Contamos com vocês para estar conosco nessa mesma comunhão. A todas as irmãs e as visitantes que nos visitam, sejam bem-vindas e estejam conosco também, a todas no sábado que vem, no qual o Senhor com certeza se alegrará da nossa presença. Amém? Bem forte a oração? Forte, forte? Então vamos lá. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos conduza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Você pode dizer bem alto o verso 10 que a gente acabou de ler? Bem forte, bem declarado? Então vamos lá. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém. Pai querido, grandioso és, que o Senhor possa, ó Pai, derramar a tua unção sobre as nossas cabeças, que o Senhor possa, ó Pai, enviar o seu Espírito Santo para nos acompanhar e aonde nós estivermos para todos os dias da nossa vida, hoje e sempre. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém.